Olá, tudo bem? Eu me chamo Graciela Colli, sou consultora empresarial há mais de 15 anos e destes, pelo menos 12, aí estou credenciada junto ao Sebrae, atuando nas soluções de consultoria e instrutoria. Trabalho muito com gestão, organização, planejamento e também desenvolvimento de equipes. E eu quero compartilhar hoje com vocês, então, um pouco da minha experiência das consultorias em gestão, planejamento empresarial. Hoje eu atuo muito em empresas familiares de pequeno e médio porte. E normalmente eu inicio esse trabalho nas empresas fazendo o diagnóstico estratégico. Esse diagnóstico é feito em contato com as equipes, então eu tenho uma conversa individual com todos os níveis da empresa para entender um pouco desse bastidor, e destas conversas individuais eu já consigo mapear muito ponto forte, muito ponto fraco, e a gente tem uma ideia então do que está acontecendo naquele ambiente. A partir disso, nós vamos olhar para as oportunidades, vamos olhar para as ameaças que esse negócio vem enfrentando e aí partimos para o plano de ação. E essa etapa do diagnóstico é uma etapa muito importante. Eu costumo dizer para os meus clientes que é um convite para que eles possam se autoavaliar, ter um olhar muito franco sobre o seu negócio, sobre as suas oportunidades, sobre as suas ameaças e principalmente aquilo que a gente faz bem e que a gente pode potencializar, e aquilo que não está indo bem, que precisa ser desenvolvido, a gente encarar de frente esses problemas, essas dificuldades e traçar um plano de ação e definir prazos para executar e mudar aquela realidade. Então, diagnóstico feito, o plano de ação começa a ser elaborado, a gente coloca responsáveis, a gente define metas e o acompanhamento mensal. Então, a gente cria uma sistemática para que o cliente não perca de vista aquele planejamento. Também nós realizamos a revisão da missão, visão e valores. Muitas empresas hoje têm essa construção, ou melhor, uma cópia de algum lugar, e eu digo que toda missão, ela tem uma história para ser contada. E quando a gente senta para olhar os diferenciais daquele negócio e construir juntos a missão, o efeito é outro. Então não é algo que vai ficar somente ali num quadrinho na parede, vai ser algo que efetivamente vai para a prática e que eles leem aquela missão e se identificam. Então eu faço também muito esse trabalho durante a consultoria de planejamento de revisitar quem já tem missão, visão e valores e trazer isso para a realidade, para o dia a dia deles. Eu quero trazer aqui rapidamente o exemplo de um cliente que foi um laticínio que eu atendi no ano de 2025, uma empresa familiar com sérios problemas de sucessão, inclusive, e eles estavam um pouco desacreditados, já tinham tentado realizar o planejamento empresarial em outras oportunidades, e a partir do diagnóstico que eu consegui fazer com todos os irmãos, todos os sócios, a gente conseguiu entender a realidade deles, mapear o que estava acontecendo e envolvê-los efetivamente na construção do planejamento. Então, hoje eu vejo que eles são uma empresa que não só conseguiu finalizar a construção do planejamento, mas que estão colocando ele em prática. Não é um planejamento que ficou engavetado, eles seguem à risca, eu sigo ainda fazendo esse acompanhamento também, mas eu estou muito orgulhosa deles porque para eles foi uma grande superação ter elaborado o planejamento e ter seguido. Então, ter seguido com esse trabalho, eles realmente entenderam que tem que ter uma direção clara, todos olhando para a visão de futuro. Então, foi um trabalho muito gratificante, um trabalho que eu vejo que, apesar dos desafios da questão da sucessão familiar ali no início, a gente conseguiu fazer a leitura do ambiente e trabalhar de uma maneira muito assertiva para que eles aproveitassem a oportunidade para mudar o rumo daquele negócio. Então, saindo daqui um pouco de uma gestão um pouco amadora para uma profissionalização, olhando para todos os processos, definindo metas, indicadores. Então, tudo isso foi muito importante para eles não só entenderem, mas também estarem hoje executando tudo aquilo que foi planejado naquele planejamento. E agora temos então o desafio de por 12 meses acompanhar esse cliente e está no radar deles a gente fazer o desenvolvimento da equipe, que na verdade está em construção ainda, né? Esse era um outro ponto, havia uma centralização muito grande das tarefas em torno de alguns dos irmãos, dos sócios. Então hoje eles estão formando uma equipe e eu provavelmente vou estar ajudando a treinar e desenvolver essas pessoas, mapear, definir papéis e responsabilidades. Então esse é um próximo passo que vai ser dado e que está lá no nosso plano de ação como uma das necessidades. Então certamente é uma empresa que já tem uma trajetória muito bonita, já tem uma história, uma credibilidade, mas que agora com um olhar mais profissional, um olhar de gestão sobre o seu negócio, eles com certeza vão continuar crescendo muito
e levando o seu produto, que por sinal é de muita qualidade aí para todo o Brasil, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o relato de um dos atendimentos que eu realizei recentemente. É uma empresa que eu tenho muito carinho, inclusive, porque tem uma história muito bonita, mas não tinha esse olhar de gestão, de profissionalização sobre o seu negócio. Então, eu acredito que depois da definição de uma visão de futuro desafiadora, que vai motivá-los a levar o produto deles não só para a região, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, tenho certeza que eles vão ainda se tornar um grande case de sucesso a partir aí do momento que eles tiveram essa virada de chave e entenderam a importância do planejamento empresarial.